Bom dia, Shana Tová. Alguns anos estava na moda falar do efeito borboleta. E eu sempre me acho muito velho quando eu falo dessa história de alguns anos, porque esse alguns anos é quando eu estava na faculdade, o que já faz uns bons 25 anos. Efeito borboleta é parte da teoria do caos, que dizia que o bater das asas de uma borboleta no Japão poderia explicar a formação de um tornado nos Estados Unidos. A ideia era que pequenas mudanças nas condições iniciais de um sistema pudesse explicar grandes diferenças nos resultados finais. Em 5.780, nós vivemos a nossa própria versão do efeito borboleta. Um vírus que começou a se espalhar em uma cidade da China, da qual a maioria de nós nunca tinha ouvido falar, gerou impactos no mundo todo. Gente que nunca foi para a China, gente que nunca saiu da sua cidade natal na África ou da sua tribo indígena no meio do Brasil, foi impactado pela pandemia do Covid-19. Há muitas décadas, o discurso ambientalista tem destacado que os nossos destinos pessoais estão intrinsecamente conectados com o destino do resto do planeta e que políticas de proteção da natureza têm que ser pensadas em escala global, porque as consequências de não fazer nada também são globais. A crise do coronavírus parece ter fortalecido o argumento de que não só a questão do meio ambiente, mas também as questões de saúde pública, também nelas nós estamos todos no mesmo barco e não é possível encontrar soluções que salvem só alguns, enquanto o resto da humanidade continue vulnerável. Daqui a alguns minutos, a gente vai cantar ou vai escutar o Aleinu de Malchuyot, aquela versão do Aleinu na qual a gente faz a prostração total, até que as nossas testas toquem o chão. Apesar de que hoje em dia, atualmente, o Aleinu encerra os 3 serviços diários, Shacharit, Mincha e Arvit, a origem dessa reza está exatamente na liturgia de Rosh Hashanah. Tem tradições que dizem que a redação do Aleinu é de Yehoshua, o sucessor de Moshe, ainda na época da conquista da terra de Israel. E no Talmud, a maioria das fontes judaicas, da tradição judaica, entendem que foi Rav, um sábio da época do Talmud, que estabeleceu que esse poema devia ser lido antes da sessão de Malchuyot, em Rosh Hashanah. Foi só muitos séculos depois que o Aleinu se estabeleceu também como parte da liturgia diária. Eu confesso que, assim como muitos outros judeus liberais, eu tenho sérios problemas com as primeiras frases do Aleinu. Na sua tradução literal, elas dizem: nós devemos louvar o Senhor de tudo, expressar a grandeza ao Criador do Universo, que não nos fez como as nações da terra e não nos colocou como as famílias do solo, que não fez nossa parte como as deles, nem nosso destino com o de todos eles. Muitas são as comunidades que mudaram essas linhas no seu Sidurim, ou outras, como a CIP, que mantiveram o original em hebraico, mas suavizaram a tradução. Vocês podem dar uma checada na página 150 do Mahzor de Rosh Hashanah, para ver como a tradução não bate exatamente com o que eu falei agora. Há alguns bons anos, eu protestei junto a um professor querido, perguntando por que a gente mantinha essas linhas nas nossas rezas diárias. A sua resposta, que não me satisfez muito, foi que nenhum judeu liberal acredita nesse texto e que a gente só as mantém para honrar a tradição. O problema, na minha opinião, é que quando a gente repete essas palavras 3 vezes ao dia, a gente corre o sério risco de acabar acreditando no que elas dizem. A gente pode achar que é possível um futuro no qual o nosso destino não esteja totalmente conectado
com o que acontece com os outros 12 milhões de habitantes da cidade de São Paulo, ou até mesmo com os outros 7 bilhões de seres humanos com quem a gente compartilha esse planeta. Em uma das passagens mais complicadas da Torá, que a gente leu ontem de manhã, depois que o seu filho Yitzhak nasceu, Sará pediu a Abraham que expulsasse Agar e o filho dela, Ismael, que também era filho de Abraham. E assim, depois de consultar Deus, Abraham fez. O motivo que Sará alegou era para que o filho dessa escrava não receba a herança junto com o meu filho, com Yitzhak. Que bobeira, que ilusão da nossa primeira matriarca, porque apesar da expulsão, os descendentes de Ismael e os descendentes de Yitzhak, nós continuamos disputando essa herança até hoje. Não só do ponto de vista concreto, com cada lado argumentando que tem a mais sólida justificativa religiosa para possuir a terra de Israel, mas também no nível da narrativa, o quase sacrifício de Yitzhak, que tradicionalmente a gente lê nesse segundo dia de Rosh Hashanah, e sobre o qual os três rabinos, o Rabino Michel, o Rabino Ruben, eu e o Rabino José Amarante, vamos conversar daqui a 40 minutos, mas que está presente também na tradição muçulmana, só que lá, o filho querido de Abraão, que Deus pede para sacrificar, é Ismael. As correntes de água e as massas de ar são apenas parte da entropia natural do universo, que faz com que soluções que segmentem o nosso destino e o deles nunca funcione. Nesse dia do julgamento, um dia em que a prática de tshuvá, o reconhecimento dos nossos erros, tem um papel central. É importante que a gente reconheça como a gente tem permitido que a mentalidade do aleino determinasse muitas das nossas ações no ano que está terminando. A gente deixou de ir aos supermercados e aos restaurantes para se proteger do Covid, enquanto ciclistas e motociclistas dos aplicativos, muitas vezes sem dinheiro para fazer nenhuma refeição nos longos dias que passam entregando comida para os outros, se expunham aos riscos da contaminação, sem qualquer direito trabalhista. A gente tem se orgulhado das altas taxas de sucesso do tratamento do Covid nos nossos hospitais, enquanto os hospitais da periferia, aqueles que tratam os nossos co-cidadãos, que continuaram se expondo nos transportes públicos e trabalhando nos supermercados, nos açougues, nas farmácias, nas empresas de entrega, tinham pacientes morrendo em taxas absolutamente alarmantes, algumas vezes acima de 90%. Alguém consegue imaginar o que quer dizer perder mais de 90% dos pacientes com Covid? Tem hospitais na periferia de São Paulo onde essa é a realidade. A gente buscou refúgios em condomínios no interior e no litoral, ao mesmo tempo em que boa parte da cidade continuava apertada nos seus espaços na periferia, ou ainda pior, jogada nas ruas sem proteção nenhuma. Frente a uma realidade que unia todos os destinos, a gente continuava achando que Deus não fez a nossa parte como as deles, nem nossos destinos como os de todos eles. E operando dentro dessa visão de mundo. Da bondade dos nossos corações, é bem verdade, a gente desenvolveu inúmeras ações de ajuda, mas foram poucas as que realmente vieram do lugar de tzedakah, o conceito judaico de justiça social, que entende que o nosso compromisso com o bem-estar do próximo não deve depender da nossa generosidade, mas de uma obrigação permanente para com a construção de uma sociedade justa, que se manifesta tanto no desenvolvimento de ações emergenciais, quanto na luta pela transformação das estruturas que permitiram tanta desigualdade e injustiça. Agora, a gente tem que imaginar o mundo daqui para frente, e a expressão novo normal me assusta de forma extrema. A gente se acostuma com situações inóspitas, quando elas se repetem e se transformam em rotineiras. É um mecanismo de defesa importante que permite, por exemplo, que nós saiamos de casa em São Paulo, no Rio de Janeiro,
apesar dos altos números de violência urbana. Mas esse mesmo mecanismo de defesa pode nos levar a enxergar o inaceitável como normal. Nós passamos a aceitar um ritmo mensal de mortos, de mais de 20 mil vidas perdidas no Brasil para a Covid, como se fosse normal. Nós nos acostumamos a aceitar o Pantanal e a Amazônia queimando, cada ano a ritmo recorde, como se fosse normal. Nós nos acostumamos a aceitar famílias inteiras vivendo nas calçadas das nossas ruas, como se fosse normal. Nós nos acostumamos a aceitar pacientes morrendo nos corredores dos hospitais públicos da cidade mais rica do Brasil, como se fosse normal. A verdade é que eu não quero voltar para esse normal. E eu quero convidar cada um de vocês a imaginar como a gente pode sair desse estado de coisas e passar a sonhar com a transformação da nossa cidade, da nossa sociedade, do nosso sentido de responsabilidade mútua uns com os outros. Como Avraham, o hebreu contestador sobre quem o Rabino Michel falou na noite de sexta-feira. Eu quero ter a coragem e quero convidar vocês a terem a coragem de estar na outra margem, de imaginar como poderia ser, e não só de escrever como é. Contra a mentalidade das primeiras linhas do Aleino, contra a ideia de que nós temos o direito a um destino diferenciado, se opõe à perspectiva da criação de um único ser humano, masculino e feminino, criado à imagem divina, que a gente comemora em Rosh Hashanah. De acordo com a Mishnah, Deus fez com que toda a humanidade descendesse de uma única pessoa, para que um não pudesse dizer ao outro, meu pai é melhor que o teu. A gente está junto nesse bote salva-vidas, e somos todos necessários para manter o seu equilíbrio. Não há sobrevivência que não envolva cuidarmos uns dos outros. Deus, a energia viva que corre em todas as almas, que hoje estabelece esse tribunal em que apresentamos as nossas histórias e que pedimos a nossa inscrição no livro da vida, nos urge a considerar a nossa responsabilidade em sermos guardiões de todos os nossos irmãos. Não sejamos como Caim, o primeiro assassino da Torá, que perguntou a Deus de forma desafiadora, Ashomer ahi anohi? E eu sou o guardião do meu irmão? Que em 5.781 possamos todos responder com o sonoro somos. Shana Tová.